vez você já se perguntou como seria consultar uma força divina antes de tomar uma grande decisão? Para os antigos gregos, isso era uma realidade. E o lugar para onde todos iam, de reis a simples cidadãos, era o enigmático oráculo de Delfos. Hoje vamos desvendar a história completa desse lugar sagrado, desde suas origens míticas até seu legado imortal. Situado nas encostas do Monte Parnaso, Delfos era considerado o umbigo do mundo, o centro de tudo. Uma pedra sagrada, o ônfalo, marcava esse ponto exato, mas antes de se tornar o lar do deus Apolo, o local pertencia a divindades mais antigas como Gaia, a Mãe Terra, e Temis, a deusa da justiça. O mito de fundação de Delfos é uma história de poder e transformação. Conta-se que Apolo, para tomar o santuário para si, teve que derrotar uma terrível serpente chamada Piton, a guardiã de Gaia. Após sua vitória, Apolo purificou o local e estabeleceu seu domínio. Em homenagem à criatura que derrotou, a principal sacerdotisa de seu templo seria para sempre conhecida como a Pítia. Mas como funcionava uma consulta ao oráculo? Não era algo simples. O processo era um ritual complexo e cheio de simbolismo. Primeiro, o visitante precisava se registrar e pagar uma taxa. Depois, era necessário um ato de purificação, um banho nas águas da fonte castaliana, seguido por oferendas de folhas de louro. O passo seguinte era crucial: o sacrifício de um animal, geralmente uma cabra ou ovelha. Sacerdotes examinavam suas entranhas em busca de sinais favoráveis. Somente com um bom presságio o consultor recebia permissão para entrar no templo de Apolo e apresentar sua pergunta. No coração do templo estava a Pítia, a porta-voz de Apolo. Ela era uma mulher escolhida, inicialmente jovem e virgem, mas depois, mulheres mais velhas de reputação impecável eram preferidas. O momento da profecia era envolto em mistério. A Pítia sentava-se em um tripé sagrado, posicionado sobre uma fenda na rocha. Acreditava-se que dessa fenda emanavam vapores divinos que a levavam a um estado de transe. Geólogos modernos sugerem que esses vapores poderiam ser gases naturais, como o etileno, que tem um efeito levemente narcótico e poderia induzir um estado alterado de consciência. Nesse estado de êxtase, a Pítia balbuciava palavras desconexas, sons e frases enigmáticas. Eram os sacerdotes ao seu redor que tinham a tarefa de interpretar essas palavras e transformá-las em versos poéticos que então eram entregues ao consultor. As profecias de Delfos eram famosas por sua ambiguidade. Um exemplo clássico é o de Creso, o rico rei da Lídia. Antes de atacar o poderoso Império Persa, ele perguntou ao oráculo se deveria ir à guerra. A resposta foi: se você atacar, destruirá um grande império. Confiante de que se tratava do império inimigo, Creso atacou, mas o império que ele acabou destruindo foi o seu próprio. A profecia estava correta, mas sua interpretação foi falha. Essa ambiguidade era, na verdade, parte da genialidade e do poder de Delfos. A responsabilidade pela interpretação caía sempre sobre o consultor, e a influência do oráculo era imensa. Entre os séculos 8 e 4 a.C., nenhuma decisão importante no mundo grego era tomada sem a sua bênção. Cidades-estado consultavam a Pítia antes de fundar novas colônias, garantindo que os deuses aprovavam a empreitada. Generais buscavam orientação antes de grandes batalhas. Foi o caso de Temístocles, o general ateniense, que durante a invasão persa ouviu do oráculo que deveria confiar em muralhas de madeira. Enquanto muitos pensaram se tratar das muralhas da cidade, ele interpretou a profecia como a frota naval de Atenas. E essa estratégia levou à vitória decisiva na Batalha de Salamina. As profecias não eram forçadas. Há uma lenda sobre Alexandre, o Grande, que chegou a Delfos em um dia em que não eram permitidas consultas. Impaciente, ele teria arrastado a Pítia à força até o tripé, e ela, exasperada, gritou: "Você é invencível!" Alexandre, satisfeito com a profecia, soltou-a e foi embora, convencido de que tinha recebido a bênção do Deus. Com tanto poder e influência, Delfos se tornou um dos lugares mais ricos do mundo antigo.
Reis, cidades e indivíduos agradecidos enviavam presentes extravagantes em ouro, prata e bronze. O complexo do santuário cresceu e se tornou uma verdadeira cidade sagrada, com templos, um teatro, um ginásio e até um estádio, onde a cada 4 anos aconteciam os Jogos Píticos em honra a Apolo. Para abrigar tantas riquezas, as cidades-estado construíam pequenos edifícios chamados tesouros, como o famoso Tesouro de Atenas, que serviam como cofres para suas oferendas. Mas o legado de Delfos vai além da política e da riqueza. Ele está profundamente ligado à filosofia. A famosa frase de Sócrates, "Só sei que nada sei", tem sua origem em Delfos. Um amigo dele, Querofonte, perguntou ao oráculo quem era o homem mais sábio da Grécia, e a Pítia respondeu que era Sócrates. Intrigado, já que não se considerava sábio, Sócrates passou a questionar políticos, poetas e artesãos, descobrindo que todos eles acreditavam saber muito, mas na verdade sabiam pouco. Ele concluiu que o oráculo o chamou de o mais sábio porque ele, ao contrário dos outros, tinha consciência da própria ignorância. No pórtico do templo de Apolo, 2 máximas filosóficas recebiam todos os visitantes, resumindo a sabedoria grega. Conhece-te a ti mesmo, um convite à introspecção e ao autoconhecimento, e nada em excesso, um apelo à moderação e ao equilíbrio. Esses eram os verdadeiros ensinamentos de Apolo. Então, o que levou ao fim de um poder tão duradouro? O declínio foi gradual. Com a ascensão de Roma, o centro político do mundo mudou. Mas o golpe final veio com a ascensão de uma nova religião, o cristianismo. No final do século IV depois de Cristo, o imperador romano Teodósio I, um cristão devoto, decretou o fechamento de todos os templos pagãos do império. Foi o fim oficial de mais de 1000 anos de profecias. O oráculo de Delfos silenciou para sempre. Hoje, Delfos é um sítio arqueológico deslumbrante, um patrimônio mundial da Unesco. Caminhar por suas ruínas é como viajar no tempo. Podemos ver os restos do templo de Apolo, o teatro, o estádio e os tesouros. É um lugar que ainda emana uma energia poderosa, nos permitindo vislumbrar o coração espiritual do mundo grego antigo e nos lembrando que talvez a maior sabedoria de todas seja, de fato, conhecer a nós mesmos. Obrigado por assistir.